Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O meu nome é Marie Jasmin. Esse canal é novo no YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos abrir uma leitura para o signo de Leão, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente neste signo. Essa leitura pode ser para você, e se você está aqui por causa de Leão, pode ser que tenha alguma mensagem também. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar a sua situação. Se você precisa de alguma confirmação importante ou se você se identificar com a leitura, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer o meu trabalho, na descrição deste vídeo e dos outros, tem os meus links de contato. Então vamos lá, abrindo a mesa para Leão. O 9 de copas, o 5 de ouros, a roda da fortuna, o rei de ouros, o julgamento, o 3 de paus, o 5 de espadas, e já na próxima linha caiu a lua. Bom, tem alguém aqui que teve seus desejos atendidos, ou gostaria de tê-los, mas está passando por um momento de mudança, um momento em que sente uma perda, uma carência, tem uma necessidade de estabilidade, de notícias novas. Tem alguém que quer se abrir para algo novo, para o futuro, mas está em conflito interno. A lua cortando com o 9 de copas, mostrando que essa pessoa tem muito medo de ter os seus desejos atendidos, né? Pode ser que você, ou a pessoa que está na sua energia, teve alguma satisfação pessoal, mas sente muito medo de manifestar isso, né? De vivenciar esse bem-estar, esse desejo atendido. É alguém que tem bastante medo. O rei de espadas, cortando com os 5 de ouros. Aqui a gente tem alguém do elemento ar. Os signos são Gêmeos, Libra ou Aquário. Pode ser que você esteja lidando com alguém desse signo ou tenha forte no seu mapa. Para além dos signos, é alguém que tenta lidar com a própria carência de forma muito racional. Não se permite sentir a perda, né? Não se permite sentir a falta, a perda, né? Entra muito no racional para evitar sentir uma desilusão, uma perda. O 6 de espadas cortando com a roda da fortuna. Aqui tem um momento de transição. A roda da fortuna indicando uma grande virada, algo que o destino apresenta. E mostra que você ou a pessoa que está na sua energia navegando nessa mudança, né? Alguém que está alinhado com o que a vida apresenta, com as mudanças que estão vindo. Mas essa é uma travessia, né? Que pode ser longa e que exige entrega, porque afinal de contas não sabemos o que há do outro lado. A roda da fortuna sempre apresenta uma surpresa mesmo, algo, uma virada que o destino mostra e que a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar do outro lado. O 6 de ouros cortando com o rei de ouros, energia do elemento terra. Os signos são touro, virgem ou capricórnio. Pode ser que você esteja lidando com alguém desse signo ou tenha forte no seu mapa. Para além do signo, tem alguém aqui tentando buscar uma estabilidade, porque quer vivenciar relações equilibradas, né?
pode ser que esteja avaliando esse dar e receber, pode ser que esteja verificando se tem o suficiente para doar e se a outra pessoa também tem para doar o que ela precisa. É alguém que precisa muito de estabilidade, está honrando a estabilidade. O Rei de Ouros está bem no centro da sua leitura. O Louco, cortando com julgamento. Então, sim, a pessoa com quem eu estou falando, ela deseja muito vivenciar algo novo, que é um renascimento, que é algo que desperte ela de um estado, assim, de pausa, né? Pode ser alguém que passou um tempo sozinho, sozinha, e que agora está pronto para viver uma nova jornada no amor. O Imperador, cortando com 3 de paus. E apesar de uma abertura em relação ao futuro, de vislumbrar um horizonte mais claro, né? De honrar os próprios desejos, então, eu quero isso, quero aquilo para o meu futuro, tem aqui uma contenção muito grande, alguém que pode ter Áries forte no mapa e que tem muita... quer controlar muito o futuro a partir dos próprios desejos. É alguém muito contido, mas alguém que tem um desejo muito forte também, né? É aquela pessoa que quando quer faz e acontece. O Papa, cortando com 5 de espadas. E aqui o conflito, ele tá relacionado, eu falo sobre um conflito interno, provavelmente, um conflito que envolve crenças, valores, moral, e que também desafia os próprios conhecimentos, né? Conhecimentos espirituais, os conhecimentos mais profundos. Alguém que está passando por conflito de valores, assim, por conflitos internos muito profundos. O Cavaleiro de Ouros, cortando com a Lua. E aqui eu falava então sobre um medo, né, de ter os desejos atendidos, medo de sentir satisfação, de se sentir plenamente feliz e satisfeito. E o Cavaleiro de Ouros mostra que você ou a pessoa que está na sua energia gostaria de fazer um caminho, mas que é um caminho muito lento. É alguém que gosta de ir muito devagar, que não quer muito ir com tanta sede ao pote, né? Que prefere ir gradualmente construindo algo em direção aos seus desejos, né? Ao atendimento dos seus desejos, do seu pedido. É alguém provavelmente que num relacionamento, numa nova conexão, não vai se jogar de cabeça, vai experimentar aos poucos, vai experimentar e sentir e avaliar, vai fazendo um movimento mais consistente, mais constante, mas muito, muito devagar. A temperança, cortando com o Rei de Espadas. E por falar em devagar, temos aqui a temperança. Então eu falava sobre alguém que racionaliza muito as próprias carências, que não gosta de sentir esse vazio e acaba levando tudo para o mental, acaba até cortando a sensação de perda, né? E a temperança mostra que é necessário para essa pessoa lidar com essas emoções de forma consciente, de forma espiritual, né? Aqui, então, essa carta é bem bonita. A pessoa não deve ignorar as emoções, mas sim ir fazendo essa temperagem com as emoções, né? Tendo consciência, fazendo esse movimento equilibrado entre o que é bom e o que é ruim, o que eu sinto, enfim, misturando mesmo, sabe? Uma água fria com uma água quente, deixando as coisas se assentarem dentro de si emocionalmente. Então, é não ignorar, mas sim trazer aqui para o coração, trazer para a alma mesmo essas perdas, né? Essas perdas, essa carência, essa falta que essa pessoa está sentindo. O 3 de espadas, cortando com o 6 de espadas. Então aqui eu falava sobre o movimento do destino com a roda da fortuna
e que essa pessoa está dançando com a vida, né, com as movimentações que a vida está trazendo. Ela tá nessa travessia, mas tem muita dor, tem um movimento de cura muito grande, talvez alguém que se machucou muito no amor e que tá ainda fazendo esses curativos, né? Tá ainda nesse processo, enquanto atravessa, se cura. E pode ser, sim, um movimento bem lento, bem gradual. O Ás de Copas, cortando com os 6 de ouros. Aqui eu falava alguém que deseja estabilidade e que por esse desejo de estabilidade avalia bastante esse dar e o receber, avalia se tem algo para doar, se a outra pessoa está doando aquilo que ela necessita. E o Ás de Copas mostra uma abertura do coração, né? Então, quando você faz essa avaliação, quando você entende o que você precisa e o que você tem para dar, você consegue chegar nos sentimentos, né? É um pouco assim, quando eu avalio, quando eu analiso, quando eu observo e quando eu também me permito fazer o movimento de dar e esperar para ver o que a pessoa me dá em troca, eu tô ativando o meu coração, eu tô ativando os meus sentimentos, eu tô observando se é possível transbordar esse amor entre mim e essa pessoa. Tá super profunda essa leitura. O 4 de espadas, cortando com o louco. Então, apesar do desejo de se lançar para uma nova relação, de se lançar para algo novo e desconhecido, né? Esse desejo de renascimento, de despertar alguém que estava adormecido, que talvez estava há muito tempo sem vivenciar nada no amor, apesar disso, essa pessoa ou você ainda está em pausa, ainda está em meditação, ainda está bem quieto, bem dormindo em relação a isso, né? Talvez até sonhando com o momento em que isso vai acontecer. Tem uma inatividade aqui grande, né? É alguém que aspira à libertação, que aspira ao renascimento no amor, mas que ainda não conseguiu fazer os movimentos necessários para isso. O 4 de copas, cortando com o imperador. Aqui então eu falava que alguém que quer, né, muito, que vislumbra um futuro positivo, que quer vivenciar algo bonito, algo caloroso no amor, ainda é muito contido, quer se controlar, quer que o seu desejo se valha, né, quer ter o domínio sobre os próprios desejos. Aqui é uma pessoa que tem essa característica de o que eu quero eu consigo, mas tem que ser do meu jeito. E aqui mostra uma insatisfação profunda por trás desse imperador, né? Alguém que não aceita qualquer coisa, talvez alguém muito exigente. A Rainha de Copas, cortando com o Papa. Aqui a gente tem alguém do elemento água, os signos são Câncer, Escorpião ou Peixes, pode ser que você esteja lidando com alguém desse signo ou tenha forte no seu mapa. Para além dos signos, mostra que diante dos conflitos internos em relação a crenças, valores, aos ensinamentos profundos, né, talvez espirituais, existe uma maturidade no amor, né? Esses conflitos levam a essa maturidade, levam a uma abertura do coração. É como se mostrasse assim, olha, você está questionando tudo isso, e isso é muito importante para que você tenha disposição para amar. Eu sinto que é alguém muito rígido, né? Alguém que criou muitas... alguém que desenvolveu muitas crenças, que desenvolveu um estudo, desenvolveu algo muito aprofundado e que agora precisa questionar, porque para que se abra para o amor é necessário fazer essa mudança, né? Ter esses conflitos internos para que se abra. Eu sinto que é algo assim... eu estava firme no meu caminho e eu sei que isso e aquilo é aquilo, só que daí diante do amor as coisas elas vão se abrindo de uma forma
inesperada, né? O amor, ele é sempre algo que surpreende, algo que foge do nosso controle, né? A lida com outros relacionamentos é algo que desconstrói as nossas certezas. Bem profunda essa leitura. Vamos agora para o conselho com baralho cigano. Se essa leitura está fazendo sentido para você, comenta. Eu gosto muito de interagir com vocês nos comentários. Se puder, curte, compartilha e hype o vídeo, que ajuda muito no crescimento do meu canal. Então vamos lá para o conselho com baralho cigano. A Lua, cortando com o Cavaleiro de Ouros. Então aqui eu falava sobre alguém que caminha lentamente porque tem muito medo de sentir a satisfação, é alguém que tem muito medo de ser consumido pelo prazer, né? E aí, por esse medo de ser consumido pelo prazer, prefere aquelas pequenas doses, né, de prazer, é alguém que vai caminhando lentamente. Eu sinto que é alguém assim que jamais pega uma barra de chocolate e come inteira, vai comer um pedacinho um dia, vai comer um pedacinho no outro, né? Alguém que quer diluir esse prazer em vários dias. E a Lua, ela aconselha você, se é o seu caso, a observar as suas emoções, né? A ver o que está por trás dessa contenção e desse medo de sentir prazer, né? O que o seu inconsciente revela sobre essa forma de lidar com o prazer. A aliança, cortando com a temperança. Rimou. Aqui, então eu falava de alguém que acaba sendo muito racional diante das perdas, diante das carências, dos buracos internos, né? Mas que é necessário trazer isso para os sentimentos, fazer essa temperagem sobre as perdas e os ganhos, né? É um movimento que deve ser de não esfriamento do coração, né? Porque perdeu. Eu fui rejeitado, então eu racionalizo, eu finjo que eu não tô sentindo, e aí eu acabo congelando aqui o meu centro, né? O meu coração. Rei de espadas, né? A gente pode ver aqui a figura do aquário, alguém que tem um coração de gelo. Então, assim, tem essa necessidade de fazer essa temperança, de trazer isso para o centro do coração. Não tomar essa rejeição, não tomar essa perda, na verdade, não tomar essa perda como rejeição e não esfriar o coração. E a aliança aconselha você a se comprometer com esse processo, né, de equilibrar isso internamente no coração, com a espiritualidade, no coração, com as suas águas internas. A criança, cortando com o 3 de espadas. E aqui eu falava então sobre alguém que sofreu muito, que se machucou bastante, e que mesmo assim se permite atravessar, mesmo assim se permite entrar na dança do movimento que a vida apresenta com a roda da fortuna, né? Alguém que está dolorido, que está sofrendo, mas que curando as suas feridas está caminhando em direção a um novo horizonte. E a criança, ela aconselha você então a olhar para essas feridas de uma forma mais aberta, como alguém que quer entender, que quer conhecer, que quer se conectar profundamente. Então é um pouco assim, olha para a sua ferida como se fosse algo completamente novo, que você nunca viu, que você não conhece, né? É colocar essa ferida no colo, é colocar essa sua parte que foi machucada para ser cuidada, para ser olhada com curiosidade, com interesse. Os peixes, cortando com Ás de Copas. Então aqui eu falava sobre a abertura do coração a partir da necessidade de ter relações equilibradas, né? Essa avaliação do dar e do receber, a necessidade de estabilidade que acaba gerando uma abertura, né, dos sentimentos, assim, não ignorar, mas olhar, dar um pouquinho, receber, observar, né? Observar se essa troca acontece de forma equilibrada faz com que os sentimentos vão
sendo desbloqueados, né? E os peixes estão bem alinhados com essas cartas, né? Com a carta do Ás de Copas principalmente, e fala: permita-se sentir, né? Aqui, apesar de ter essa necessidade de estabilidade, de ter chão, de ter terra, de ter avaliação, de ter equilíbrio, é necessário também deixar que os sentimentos também falem por si, né? Liberar os sentimentos, deixar que esse fluxo aconteça de forma natural. O caixão, cortando com o 4 de espadas. Então aqui eu falava sobre alguém que quer muito se lançar para o novo, para o desconhecido, tem uma necessidade que essa vida sentimental, essa vida afetiva desperte algo novo, mas alguém que está ainda muito introspectivo, que ainda não conseguiu fazer nenhum movimento, nem comunicação, nem nada. E aqui o caixão aconselha você a deixar essa pausa para trás, né? É hora de finalizar esse ciclo de silêncio, esse ciclo de estagnação, esse ciclo de interiorização e realmente se jogar para aquilo que você desconhece, né? A se permitir vivenciar relações desconhecidas. As nuvens, cortando com o 4 de copas. Então aqui eu falava sobre alguém que tem uma insatisfação profunda, alguém que pode ser muito exigente. A gente tem um imperador que quer se abrir para o futuro, mas que quer controlar também as coisas. E as nuvens aconselham então essa pessoa a deixar-se enxergar por trás da insatisfação. É um pouco assim: poxa, você não está satisfeito com nada, né? As pessoas estão te oferecendo, talvez seja alguém que já despertou o interesse de outras pessoas, né? Então, tem gente na sua energia, tem gente interessada, tem gente querendo te oferecer algo, te oferecer amor, e você se recusa a enxergar, né? Então, as nuvens falam: bom, veja por trás dessa insatisfação, né? Tire essas nuvens da insatisfação para que você consiga receber e para que você esteja realmente aberto para vivenciar algo melhor no amor. E a última carta para a gente finalizar. O buquê, cortando com a Rainha de Copas. Bom, aqui os conflitos em relação às crenças, aos valores, né? Esses conflitos internos acabam levando a uma pessoa ou a um estado de maturidade emocional, de abertura emocional, de alguém que está pronto para amar e para receber amor. E o buquê aconselha essa pessoa a realmente ver a beleza no amor, né? Ver a beleza nos sentimentos, a ver a beleza nesse processo de maturidade emocional pelo qual você passou. É isso que eu tenho para vocês, Leão. Eu espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau.